Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast TEA Team. E hoje nós vamos ter um episódio muito especial com uma pessoa muito querida, a Adriana, a mamãe voadora. A Adriana ela é uma amiga muito querida, ela é aeromoça, ela é mãe atípica e é uma pessoa que eu admiro muito. Eu admiro muito pela força, por ela ser tão batalhadora e ela nunca perder essa alegria que é dela. Vocês vão conhecer, vocês vão se apaixonar assim como eu sou apaixonada. E o que mais me chama a atenção, Adriana, é essa vontade de aprender. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com ela. Adriana, seja muito bem-vinda. É muito especial ter você aqui. Você sabe muito bem disso, que eu fico muito feliz por tê-la aqui. E eu quero conversar com você. Me conta um pouquinho da sua história. Quem é você? Quem é o Felipe? Então, oi para todo mundo. É uma honra estar aqui. Estou super emocionada. É o primeiro podcast da minha vida, ainda mais para falar de um assunto tão importante, né? Quem sou eu? Eu sou a Adriana, a mãe do Felipe, comissária de bordo há 30 anos. Esse ano vou completar em novembro 30 anos. Uma mãe realizada, porque o maior sonho da minha vida era ser mãe. E eu tenho esse sonho realizado há 14 anos, meu filho Felipe. Sim, Felipe é um menino lindo, que eu sou também apaixonada por ele. E a Adriana, ela é mãe de um adolescente autista e ela recebeu esse diagnóstico, eles receberam esse diagnóstico de maneira tardia, né? Adri, tu nunca tinha percebido os sinais e sintomas dele antes da adolescência. Quando é que você começou a perceber? Tem alguma coisa diferente com meu filho? Como é que foi essa descoberta do diagnóstico? Na verdade, não houve assim, tem isso, tem aquilo, deixa eu prestar atenção. Não percebi. Não percebi porque os marcos de desenvolvimento foram todos alcançados com sucesso, inclusive. Então, aquela coisa, sentou, engatinhou, andou, desfraldou, alfabetizou, tudo no tempo esperado. Claro, o Felipe tinha algumas características diferentes, mas diferentes de mim. Meu filho, né, os filhos não têm que ser iguais a nós. E eu achava que era da personalidade dele, do jeito dele. Nunca tive problema na escola, sempre foi um menino alegre, feliz, conversadeiro. Então, assim, eu nunca percebi nada. Nada. E quando é que você começou a perceber? O que aconteceu? O que apareceu que foi a chave de você iniciar esse processo de investigação? Então, com a adolescência, a puberdade, né, os hormônios começam a aparecer um pouco mais intensos. E segundo a psicóloga, porque ele já fazia terapia e eu também, sempre fizemos terapia de uma maneira pensando na saúde mental realmente, né, de estar cada vez mais fortalecido emocionalmente. E eu levei o Felipe para a terapia, ele tinha 6 anos. Por quê? Porque eu achava ele tímido. Né? Eu achava que meu filho era inseguro. Esse era o motivo, né, dele fazer terapia. E aí, de repente, com 11 anos e meio, o Felipe começou a ter crises de agressividade, de ansiedade, né? Mas crises feias, aquela coisa assim que foi... Hoje, né, depois de 3 anos de diagnóstico, eu entendo que foi o único jeito que o universo, Deus, a fonte, seja lá quem for, para me mostrar. Porque se fosse leve, se fosse uma coisa discreta, como foi acontecendo depois que eu fui estudar, que eu fui entender, todos os sinais estavam lá. Só que o que acontece? Não houve prejuízo. Então, o sinal aparecia, a característica estava lá, mas não juntava, não acumulava e não dava prejuízo no desenvolvimento dele. Então, eu acredito nisso hoje, eu precisei tomar um chacoalhão para falar, presta atenção, tem alguma coisa diferente aí. Então, por causa das crises, foi indicado que ele fizesse uma avaliação neuropsicológica. E da avaliação veio o diagnóstico. Veio o diagnóstico, quase morri. Eu imagino. Quase morri, porque foi uma puxada de tapete de verdade. A minha vida mudou 360 graus. Foi. Quais foram as emoções que surgiram, assim? O que você sentiu? O que você pensou com essa descoberta? Olha, o que eu senti, eu nem sei te dizer, porque foram todas as emoções ao mesmo tempo, né? Aquela coisa do alívio, vou dizer que não é exatamente o alívio. Houve um direcionamento, tá? Então, ele tem isso, tem tratamento, então tem um caminho. Mas eu não me senti aliviada, né? Eu falei, tá, e agora?
porque eu sou aquela que faz, né? Então, assim, eu senti raiva, eu senti medo, me senti traída pela vida, porque até então eu tinha um filho, o idealizado, concretizado, né? A minha maternidade era uma maternidade tranquila, uma maternidade plena do jeito que eu tinha imaginado ela estava acontecendo. Então, assim, tive todas as emoções misturadas e o luto veio, com certeza. Eu não sei te dizer exatamente em que momento e de qual forma. Só que era assim, tá, ele tem isso, o que eu faço? Eu não neguei o diagnóstico, mas eu não sabia que existia autismo desta forma, né? O nível 1 de suporte. E é inacreditável, porque eu acho que a gente que vive na bolha do autismo, nós pensamos, todo mundo sabe o que é. Mas não, por isso que a gente precisa furar a bolha, por isso que a gente precisa chegar em pessoas que não têm familiares autistas, né? Então, ter a nossa voz ali ampliada para que outras pessoas consigam perceber. Porque, olha só, a gente é amiga e a gente conversa muito. Então, a Adriana começa a me mostrar alguns vídeos de Felipe pequenininho. A gente vê que o Thea estava lá. Então, tem um videozinho que você me mostrou quando ele era pequenininho, ele numa apresentação da escola, ele faz um flappingzinho. Ele pula, até hoje ele pula, quando ele está muito feliz. A Adriana veio me falando que a vida inteira ele andava na ponta do pé, então ela falava, Felipe, pé no chão. Felipe, pé no chão. Procurou vários ortopedistas, então olha aí a importância de ter médicos que não são ligados diretamente ao autismo, mas que saibam identificar, né, esses sintomas. Então, nem que seja só da sua área. Você não precisa entender do autismo, né? Mas você é ortopedista, tá? Tem alguma coisa do autismo relacionada, né? E qualquer outro profissional. Se hoje ainda é assim difícil de você encontrar profissionais que são experientes e que batam o olho e que te ajudem de forma junta, né? Porque não adianta eu só procurar um profissional que me diga, olha, ele vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. Nós temos que ser um time, né? O profissional, a família e os terapeutas também, juntamente com a escola, no caso do meu que agora está adolescentão, né? Principalmente porque na primeira infância eu não sabia que meu filho era autista. Ele não tinha características muito salientes, claro que tinha, andava na ponta do pé, tinha estereotipia, houve um tempo de ecolalia, mas passou. Assim, ele era muito pequeno e tudo fazia parte da personalidade dele. E, como eu disse anteriormente, o desenvolvimento aconteceu. O Felipe falou normalmente, né? Desfraudou com facilidade, foi alfabetizado, em 2 meses ele estava alfabetizado. E a escola não chegava para falar, olha, está acontecendo alguma coisa, Nunca. O seu filho é diferente. Não. E é importante que os pais, profissionais, professores identifiquem isso, porque talvez a gente realmente não conseguisse fechar o diagnóstico de Felipe na infância, né? Porque existem esses casos que ficam ali no limítrofe, tem sintomas, tem algumas características, mas a gente não consegue identificar. Isso só vai ser identificado quando as demandas sociais aumentam. Que é agora, na adolescência. Isso, quando vai exigindo mais dele, vai exigindo mais flexibilidade, vai exigindo mais controle inibitório, vai exigindo mais maturidade. Então, começa a ficar mais discrepante dos pares da mesma idade. Mas, talvez, alguém pudesse ter te sinalizado, olha, Adriana, tem alguns sintomas aqui, pode ser que seja, você já está no caminho certo, você já está fazendo as terapias, isso não ia te preparar melhor? Iria. Não ia preparar o teu coração melhor? Com certeza. Uma das minhas mágoas, se é que eu posso dizer, é que veio tudo junto ao mesmo tempo. Adolescência. Exatamente. Então, eu não estava preparada para a adolescência. Eu não me preparei para a adolescência, digamos assim. Porque ele foi vindo tão tranquilo que eu falei, não, vai ser tranquilo também. Claro, com algumas diferenças, porque afinal de contas ele está crescendo, está amadurecendo, mas algumas diferenças que nós vamos lidando conforme elas forem, né, surgindo, né? E tá ok isso, eu estava preparada para isso. Agora, veio um diagnóstico que eu nunca suspeitei. Não é uma coisa, eu estava procurando, porque a mãe é sempre assim, né? A mãe é aquela que percebe. Então, eu me culpei muito de falar, como que eu não percebi? Eu sou a mãe dele. Como que eu nunca percebi nada tão diferente? Porque eu nem sabia
dessas características, né? E aí, após eu começar a estudar, que você falou, né? Eu vou atrás, sou aquela que faz, arregaço manga, foi, tá bom, é isso, o que, que a gente tem que fazer, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo tendo que fazer de conta que estava tudo bem e não estava, como ainda não está, né? A gente vai se acostumando e sabendo lidar com as situações. Então, eu fui me preparando para que eu pudesse continuar sendo o porto seguro dele e deixá-lo cada vez mais seguro que está tudo bem, né? A gente é diferente, todo mundo é diferente. Ai, Adriana, eu sou muito sua fã, porque eu sou mãe de 3 e eu vivi a fase da adolescência, e a fase da adolescência não é fácil para ninguém. E aí, quando a gente vem com a adolescência atípica e com o diagnóstico recém-recebido, é muita coisa junta. Né? É você lidar com a adolescência, com puberdade, com mudança de hormônio, com mudança de humor, junto com a descoberta do diagnóstico, junto com as crises de desregulação. Então, como que tu conseguiu, mulher? O que é que tu foi fazendo para se manter essa fortaleza que você é para você e para o seu filho? Então, eu sempre fiz terapia, né? Mas aí eu comecei a fazer, além de TCC, também eu fui fazer uma terapia de orientação parental, né? Orientação familiar, porque era um mundo totalmente novo e desconhecido. Para mim, imagina para ele, que precisa de referências, né? Então, assim, como eu disse, eu sou aquela que faz. Num primeiro momento, eu fiquei muito perdida, porque em cada lugar que eu ia, cada coisa que eu procurava, me mandavam fazer outras coisas, e aí eu ia fazer, e aí não dava certo, aí não era para aquilo. Primeira coisa de tudo, você vai procurar profissionais, eles não têm experiência nenhuma com autismo. Imagine com nível 1 e imagine na adolescência. Então, é tudo muito voltado para criança, para primeira infância, para estímulo precoce. Então, assim, precisa de pista visual. Eu falei, tá, eu vou descobrir o que é isso. O que é pista visual? É para o desfraude. Eu falei, o menino tá com 12 anos. E ela começou a saga. Né? Há 3 anos atrás, a Adriana começou a saga de buscar profissionais que entendessem da adolescência atípica no nível 1 de suporte. Exato. E tinha muita gente falando ali de TEA na primeira infância, de TEA de nível 2 e 3, mas poucos falando de TEA de nível 1 na adolescência. E aí foi assim que a gente se conheceu. Graças a Deus. Foi assim que a gente virou amiga. A nossa história é muito legal. É muito legal. Conta, Adriana, a nossa história. Eu conto, né? Como eu falei, eu sou comissária de bordo, então não é comum que eu esteja num computador, muito menos num e-mail, e no YouTube. Nem usava YouTube. Foi depois do diagnóstico que eu comecei a buscar, né? Fui achando profissionais gabaritados que fossem falando um pouco mais de autismo adulto ou adolescente, mas é pouquíssima coisa. Ainda hoje tem pouca coisa, né? Que bom que nós estamos aqui para clarear e ajudar mais famílias, né? E aí eu tô lá, né? Procurando alguma coisa e olhando, e de repente tá lá ao vivo, né? Botei, liguei. No ao vivo tava você, linda, maravilhosa, até a Tim. Falei, pronto, é aqui que eu tenho que ficar, né? Tim adolescente, até é aqui. Assisti tudo, fiquei emocionadíssima, fiquei feliz da vida. Falei, encontrei. Aí descobri que era em João Pessoa. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu acho que era a primeira turma da certificação. Foi a primeira turma, exatamente. Não tinha ainda TEAT em todo o Brasil. Mas aí eu me inscrevi, porque eu não sabia que não podia, que tinha que ser profissional apenas, né? Aí eu me inscrevi, falei, vou aprender, vou saber, não sei o quê, toda feliz. Aí nós somos selecionados, né, para conversar. A senhora é psicóloga, é educadora? Eu falei, não, eu sou só mãe. Eu vou contextualizar vocês. O TEATIM, que é o nosso programa de treino de habilidades sociais, nós fazemos uma certificação. E a Adriana estava nessa aula de certificação. A aula é para profissionais. E ela se inscreveu para ser uma profissional para conduzir o TEATIM. E aí a equipe falou assim, não é para mãe, é para profissional. E aí eu achei o máximo que ela fez assim... não, então eu vou levar isso para São Paulo, eu vou levar para minha clínica. E o primeiro TEATIM de São Paulo veio por conta de Adriana, porque ela mobilizou a clínica que o filho dela... Foi. Cheguei lá, né, depois que eu soube que eu não poderia, né, que tinha que ser profissional, cheguei para a dona da clínica, que o Felipe já frequentava, inclusive estamos os dois lá há bastante tempo. Era a clínica anterior, que ele já estava antes do diagnóstico. Nem lá eles tinham... suspeitado. Se suspeitaram, não me falaram, né? Mas, enfim, tá tudo bem. Eu sei que o mundo não conhece, né? Não é uma coisa pontual.
é muito difícil e raro que alguém conheça e saiba, né? Enfim, e aí eu cheguei para ela, sentei, marquei uma hora, falei, mostrei para ela, eu falei, eu vou agendar um gerente lá para vocês conversarem e não sei o que, ela super topou. Aí eu estava junto, fiz uma ligação de vídeo. É coisa que só mãe faz, né? Depois eu fico pensando, gente, eu sou uma louca. Uma mãe Adriana, não é nem toda mãe que faz, uma mãe Adriana. Aí ela topou também, a Kátia topou, participou, né? Certificou duas profissionais, e o Felipe tinha 12, né? E o Thea tinha de 13 para frente. Eu falei, ótimo, vocês têm um ano para ficar safa, para quando o Felipe fizer 13, ele participar do programa. Aí ela vai, me manda uma mensagem, né? Isso no Instagram, né? Tá no Instagram, não tinha nada. Isso tudo aconteceu, eu não estava nem a par, né? Do que estava acontecendo. Eu ainda ouvi a minha equipe falando, gente, tem uma mãe que aconteceu isso, me passaram a informação. E a Adriana fala comigo e fala assim, oi, tudo bom? Olha, eu tô indo para João Pessoa, eu quero lhe conhecer. Não foi? Isso mesmo, então, mas é que eu não estou indo para João Pessoa. Eu vou lhe conhecer. Eu vou te conhecer. Você vai estar em João Pessoa nesses dias? Você falou, vou. Eu falei, vou. Aí eu disse assim, eu sou uma pessoa que faço melhores amigos em um dia, em um minuto. E eu sou muito extrovertida. Eu disse, vem, aí eu vou dar aula, vou dar mentoria hoje, a gente aproveita, janta juntos, eu peço um sushi aqui no consultório. Aí minha filha falou assim, mãe, essa pessoa vai vir aqui hoje à noite? Eu disse, vai. E tu conhece ela de onde? Eu disse, da internet, né, filha? Mãe, quem garante que essa pessoa não é uma pessoa má, né? Eu vou ficar aqui com você. Mas eu acho que Deus já sabia. Eu tenho certeza. Da nossa conexão, né? Tinha que acontecer esse encontro. Então, foi assim, sabe uma liga? A gente conversou, a gente jantou juntas, eu dei a minha mentoria, a Adriana assistiu, no outro dia a gente almoçou, e a partir de então a gente não se desgruda mais, né, Adri? Foi. E eu agradeço muito a esse encontro, agradeço a Deus, agradeço a todo o movimento que houve para que a gente pudesse se encontrar, porque eu fui atrás da melhor, né? Eu quero sempre o melhor para o meu filho, como eu acredito que a maioria dos pais querem isso. Então eu falei, tá bom, quem é a profissional ou profissional mais especializado em nível 1 adolescente? Aí eu descobri Wandersônia Medeiros, maravilhosa, que me recebeu de braços abertos e eu me senti tão acolhida, a minha família, né, tão acolhida, e eu sou muito grata desse nosso encontro. E eu também, porque você é uma pessoa muito especial, você é uma energia que emana, uma alegria que irradia o ambiente. Então, assim, realmente eu tenho você como minha amiga, uma amiga querida. Felipe é um amigo querido. E eu fico muito emocionada da gente ter se encontrado. E a gente tá aqui hoje, assim, pra você ver como essa mulher topa tudo. Adriana, vamos fazer um podcast? Ela pegou o avião ontem, chegou lá em casa de meia-noite. E estamos aqui. Vai voltar pra São Paulo hoje ainda. Então, essa mulher topa tudo. E vocês tinham que conhecer essa história. Obrigada, viu? Muito obrigada. Dri, quais foram as suas maiores dificuldades? Quais são, na verdade? Felipe, ele hoje é acompanhado, ele tem todo, né, um suporte aí seu e das outras pessoas, dos profissionais. Mas quais são as maiores dificuldades que você enfrenta hoje com o Felipe, adolescente atípico? Então, quando o diagnóstico veio, que eu tive que correr atrás de vários profissionais que eu nem sabia que existiam, eu montei uma equipe multidisciplinar com 8 profissionais. Né? E fizemos um intensivão de 2 anos. Então, foi 2023 e 2024. Um intensivão, assim, de todas as terapias que você possa imaginar. Até terapia que diziam que talvez ele não precisasse. Eu falei, não, ele vai fazer para o profissional falar e dar alta. E, realmente, tipo psicomotricidade, ele fez pouquíssimo. Fono, pouquíssimo. Né? Era para ter uma atualização, tá? Sabe assim, zerou o game? Vamos começar de novo? Porque aquele filho que eu tinha, aquele filho que eu super conhecia, não existia mais. Meu filho estava ali, obviamente, meu amor redobrado. Mas eu precisava reconhecer aquela pessoa. Então, assim, eu vou dizer pra você, 2023 foi o pior ano da minha vida. Eu vou me emocionar. Foi o pior ano da minha vida, porque foi quando eu tive que engolir o meu luto, engolir o meu choro, e fazer tudo para que ele se desenvolvesse e para que eu aprendesse e soubesse lidar com tudo isso, né? Então, foi um intensivão daqueles. Eu sentei com ele e falei, filho, você confia em mim? Ele falou, claro, mamãe. Eu falei, então eu preciso de 2 anos muito, muito intensos das nossas vidas para que a gente entenda como que funciona, como você funciona, e daí para frente você vai ser o melhor que você puder ser
Porque eu garanto isso para você. Eu garanto, meu filho, nós vamos fazer a sua melhor versão. Ai, Desculpa. não, sem problema. Então, assim, se você me disser dificuldade, a dificuldade foi de encontrar profissionais gabaritados com experiência em adolescentes autistas nível 1. Essa foi a maior dificuldade. Ainda é. Né? Às vezes eu marco uma consulta com um outro médico. Você vai passar no gastro. Aí eu falei, tem experiência em autismo? Fala, mas pra quê? Não precisa. Precisa, porque o cérebro do meu filho funciona diferente. Se o cérebro funciona diferente, todo o resto funciona diferente. Né? Então, as dificuldades são essas, de encontrar profissionais especializados. Mas, ao longo do caminho, eu participo de muitos congressos, né? A gente já se encontrou em vários congressos. Então, assim, eu continuo estudando, isso vai ser sem fim. Acabei, não vou dizer me apaixonando pelo universo, mas me sentindo muito atraída pelo universo autista, para entender sempre melhor, ajudar quem eu puder. Eu tenho um grupo, eu criei um grupo, porque eu procurava e não tinha. Ou era só de criança, autistas com maior necessidade de suporte, com comorbidades mais gritantes, né, que necessitam de uma atenção mais especial. Então, nos grupos que eu participava, eu falava assim, alguém aqui tem filho autista, nível 1, adolescente, sem altas habilidades, sem superdotação e sem deficiência intelectual, que é o meu. Este é o meu filho. E montei um grupo, nós somos mais ou menos umas 13, eu acho, 13 mães. Perfeito. Pra gente trocar informações entre nós, né? Você conseguiu isso ali, ou você percebeu que aconteceu desta forma, alguém já passou por isso, porque é a mesma coisa nos outros grupos. E não tinha sobre adolescentes, não tinha. Encontrei até grupos de adultos, participo desses grupos adultos para me antecipar. Ela já está se preparando para essa nova fase. Exatamente, para saber qual é a dificuldade que aquele adulto tem hoje, que eu talvez possa suprir com ferramentas para o meu filho, quando chegar a vez dele se chegar, ele estar melhor preparado. E é assim, muito interessante ver a tua fala. E enquanto você fala, tantas coisas vêm na minha cabeça, tantas perguntas, tantos questionamentos. Um deles é sobre esse luto, assim. Quando você fala, você se emociona. Né? A dor vem novamente à tona. E pouco se fala sobre esse luto da descoberta do diagnóstico na adolescência. Né? Algumas vezes se fala do luto quando você recebe o diagnóstico ali pequenininho. Mas na adolescência, esse luto também existe. E é nítido que você viveu ele. Sim. Né? Esse misto de emoções, aquela sensação de por que eu não vi isso antes, como é que passou despercebido. Grita, fala assim, como que eu não percebi, né? Mas depois eu me perdoei também da culpa, porque eu não sabia. Eu não tinha referência, não tinha repertório. Como que eu ia saber? E os pais, eles precisam, se você está em casa também passando por isso, você precisa ser mais acolhedora com você mesmo. Você não é profissional. Então, muitos profissionais não identificariam o TEA antes disso também. Você tem que pensar que você fez o seu melhor com as ferramentas que você tinha. Hoje, Exatamente. Você tem conhecimentos que você não tinha antes. Então, com você certeza. Sempre fez o seu melhor. E uma outra coisa que eu vou vendo na tua fala é como você nasceu para ser voz. Adriana, você nasceu para ser porta-voz. Deus lhe deu um dom da fala, né? Então, Adriana, eu não sei se eu posso falar sobre esse tema, mas você é mãe por adoção. Sim, né? Pode, sim. Temos muito orgulho de como conseguir realizar o maior sonho da minha vida. E eu até queria entrar um pouquinho nisso, porque eu acho tão linda a tua história de adoção, eu queria que tu compartilhasse, mas ela foi porta-voz dos direitos da mãe que adota. Durante muito tempo ela lutou por isso. E agora ela é porta-voz do TEA na adolescência. Eu tenho certeza que vai ser porta-voz do TEA na vida adulta e vai ser porta-voz do mercado de trabalho, porque você nasceu com essa voz para que realmente fale com muitas mães do Brasil inteiro. Mas fala um pouquinho da tua história, de como é que Felipe chegou na sua vida. Claro! Como que você pensou, né, na adoção para ter o seu sonho de mãe, de maternidade. Exatamente. Então, assim, aí você me abriu várias... Assim, primeira coisa, várias obrigada pela voz. Eu sou formada em comunicação social e relações públicas. Essa é a minha formação. Sabia que tinha alguma coisa. Trabalhei na área por um tempo, mas o horário comercial... Hoje, você falar de horário comercial, as pessoas não sabem nem o que significa, né? Porque a flexibilidade, o home office existe. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Então, aquele horário comercial me incomodava, fui procurar
procurar alguma coisa que eu não sabia o que eu queria. Eu sabia que eu não queria aquilo, só que todo mundo fazia igual. Então, foi aí que eu encontrei a aviação. Também dá um outro podcast para falar disso, eu vou encurtar. Isso, obrigada. Eu vou fazer a minha piada de sempre. Eu comecei aeromoça, agora eu tô aerovelha. Bom, enfim. E eu sempre quis ser mãe. Isso para mim, era uma certeza absoluta. Né? O tempo foi passando, das formas convencionais de uma família não surgiram, não apareceram. Claro que houve relacionamentos, só que esses relacionamentos não foram tão duradouros, principalmente porque os parceiros não queriam ter filhos. Então, para mim, não fazia sentido, né? E o tempo foi passando foi passando e tal. Quando eu tinha 35, eu falei, chega. Agora eu vou partir para o game, vou partir para o jogo. E na minha cabeça, sempre você poderia ser mãe de 3 formas. Por parto normal, por cesariana ou pelo coração. Não havia nenhuma diferença. Por quê? Porque a barriga só dura 9 meses e o filho é para sempre. E eu queria o filho, eu não queria a barriga, né? Claro que se viesse a barriga, tudo bem, mas não era uma coisa que me faria falta. Então, ao mesmo tempo que eu comecei os tratamentos para engravidar sozinha. Foi tudo sozinha no sentido de... Eu fui ao banco de sêmen, né, para fazer as fertilizações e tudo mais. Então, assim, ao mesmo tempo que eu entrei os exames e todo o protocolo, todo o processo das fertilizações in vitro, eu entrei com a papelada para adoção. Ao mesmo tempo. O que viesse estava ótimo, porque o filho chegaria. Né? Só que a minha gestação durou 3 anos, 6 meses e 12 dias. Foi o tempo desde que eu entrei com a papelada até encontrar o Felipe. O Felipe estava no Rio de Janeiro, eu fui buscá-lo no Rio de Janeiro. Todo o processo legal, tudo dentro do que o ECA e o Cadastro Nacional de Adoção exige, eu cumpri. Essa história é muito maravilhosa. E olha que coincidência. Felipe foi gestado por uma Adriana. Foi. E a Adriana do Rio de Janeiro teve Felipe e Felipe foi presenteado, né? Foi dado de presente para a Adriana de São Paulo. E a Adriana de São Paulo, a mãe de Felipe, a mãe de verdade, ela contava a Felipe essa história, né? Eu acho tão fofa a forma como você contava a historinha dele da adoção. Conta. Sim, conto. Desde pequeno, o Felipe nasceu para mim com 9 meses, né? Então, um bebê, que era o que eu queria. Eu queria um bebê. Queria passar pela primeira infância, pela fralda, pela mamadeira, não tinha filho nenhum, queria passar por essas experiências todas. E aí, desde o primeiro dia, porque assim, na adoção, a gente tem que saber que não existe o dia de contar. Não existe isso. Você conta todos os dias, né? De uma forma tranquila, de uma forma lúdica, e aguarda as perguntas, se elas vierem. No meu caso, nunca veio pergunta nenhuma, porque ele sempre soube. Né? E, como eu digo, não é tabu, nunca escondi. Eu tenho muito orgulho de como eu consegui realizar o maior sonho da minha vida. Então, era assim, eu falava para ele. Falava, filho, a mamãe pedia muito um filhinho pro Papai do Céu. Toda noite eu rezava, e eu pedia, e eu chorava, e o tempo ia passando, e eu chorava. E um dia, o seu anjo da guarda estava passando perto do Papai do Céu, a mamãe já tinha 40 anos. E o Papai do Céu olhou para o seu anjo da guarda e falou, vem cá, anjo da guarda do Felipe, a Adriana está pronta, pode botar o Felipe na barriga da Adriana. Ok, passou-se um tempo, o Papai do Céu encontrou o seu anjo da guarda, né, o anjo da guarda do Felipe novamente, e falou, e aí? 9 meses depois, o anjo da guarda, o Papai do Céu falou assim, e aí, anjinho, como é que tá o Felipe lá no Rio de Janeiro? O anjo da guarda botou a mão na cabeça e falou, Papai do Céu, era na Adriana do Rio de Janeiro, era na Adriana de São Paulo. Que o senhor estava falando, pois eu pus o Felipe na barriga da Adriana do Rio de Janeiro. Papai do Céu ficou muito bravo com o anjinho da guarda e falou, eu não quero saber, resolva isso agora. Uhum. E eu dormindo, que eu digo para ele, né, que eu estava dormindo no meu sonho, o anjo da guarda veio aqui no meu ouvido e falou, vai buscar seu filho que ele está pronto lá no Rio de Janeiro. E ele crescer escutando dessa maneira, de maneira tão carinhosa, tão lúdica, não vem um peso de eu descobri. Não, exatamente, ele sempre soube. De onde eu vim e como eu vim. E você acha que, de alguma maneira, essa sua história de mãe por adoção te ajudou, te preparou ou te ensinou alguma lição nessa nova fase da descoberta do TEA? Ou foram 2 coisas completamente diferentes? Olha, você me perguntando agora, eu entendo que sim. Porque esse filho é meu.
Deus me deu este filho. Então, este é o meu filho, independente de ser típico ou atípico. Eu acredito muito que, assim, se veio para você, é seu. Faça seu melhor, né? Então, assim, se é possível que uma mãe ame mais a cada dia, pois hoje eu amo meu filho ainda mais, sabendo, né, que ele tem uma necessidade diferenciada e que eu preciso estar nutrindo ele de ferramentas para se desenvolver plenamente. E que suporte que tu és. E mesmo com uma vida tão corrida, né? Porque Muito você corrida. é comissária de bordo, aeromoça. Eu fico assim impressionada, porque eu vejo... Ela tem um Instagram, chama Mãe Voadora. Sigam ela, acompanhem o dia a dia de Adriana. Você olha, ela 2h da manhã, Adriana. Estou saindo de São Paulo. Aí daqui a pouco você olha o Instagram de Adriana. Já estou em Guarulhos, já estou no Rio de Janeiro. Depois já estou em Recife. Voltei para Guarulhos. Ela não tem hora, ela não tem dia. Como é que tu fez para conciliar essa vida muito corrida de comissária de bordo com a atenção que o seu filho precisa no dia a dia, as terapias? Claro, sem rede de apoio, a gente não vai em lugar nenhum. Uma mãe típica ou uma mãe atípica. Precisa, porque hoje a nossa realidade é bem diferente. Todos temos que trabalhar, todos precisamos estar ausentes em algum momento, né? Então, assim, eu tenho... lá em casa somos minha mãe, eu, minha irmã e o Felipe, o rei da casa, né? O nosso homem da casa. Então, a gente se reveza. Quando eu estou, eu faço tudo, obviamente. Mas quando eu não estou, elas se revezam e leva para a escola, leva para a terapia, leva para o dentista, busca, sei lá, do judô, e assim vamos indo, né? Vamos nos ajudando, porque a criança, o adolescente, eles estão de rotina. Querendo ou não, é assim que tem que funcionar. Então, eu não estar não pode interferir na rotina dele. Então, é assim, a rede de apoio sempre foi maravilhosa. E outras, elas são apaixonadas por ele, não vou dizer mais do que eu. Quem mas não tanto. é Olha, tá vendo? apaixonada por Felipe? Ele é apaixonante, ele é maravilhoso. E ele já se adaptou com a tua rotina? Quer dizer, ele nasceu assim, né? Exato, Cresceu assim. exato. Mas ele não se desregula por você não ter um dia certo de estar em casa, porque você não é aquela que trabalha dia de semana e folga final de semana. Às vezes tua folga vem no meio de uma semana, às vezes vem no final de semana, às vezes você tem um tempo à noite em casa, às vezes é um tempo pela manhã em casa. Ele não se desregula com isso. Tu faz uma previsibilidade. Como é que é essa rotina? Olha, neste ponto exatamente, na minha escala, não houve uma necessidade de previsibilidade, porque ele já estava acostumado. Ele gosta? Não, ele não gosta. Né? Vou dizer para você que ele gosta? Não. Ele se acostumou, ele tem orgulho de falar para os outros que a mãe é comissária e tal, mas ele não gosta. Ontem mesmo, quando eu estava saindo para vir para cá, né? Ele falou assim, mas você vai demorar? Eu falei, não, filho, eu já volto na quinta-feira, é só um dia. Ele, não é um dia, são 2 dias. Né? Então, assim, hoje ele me cobra muito mais do que quando ele era menor, por exemplo, porque também acho que hoje ele tem mais consciência. Eu acho que, assim, ele entendeu que as mães não dormiam em casa quando tinha por volta de 7, 8 anos. Eu acho que até então ele achava que todas as mães trabalhavam da mesma forma que eu trabalhava. Uhum. Foi aí que ele começou a perceber que a dele não estava. Mas com a tecnologia, isso melhorou muito. Porque quando ele era bebê, eu tinha que ligar para casa, no fixo, né, para saber... Mesmo eu ligando de um celular, eu tinha que ligar para um telefone fixo ou mesmo para um outro celular e só ouvia a voz e tal. E ele estava sempre bem, estava sempre sorrindo e conversando. Tchau, mamãe. Beijo, mamãe. Tchau, mamãe. Tá. Uhum. Hoje, graças a Deus, com o vídeo, a gente consegue. E eu já fazia isso. Essas ligações já eram feitas para fazer lição de casa. Quando eu estava num hotel, a gente ligava no vídeo, fazia lição de casa junto. Ele me contava alguma dificuldade ou uma coisa legal que aconteceu na escola. Nós temos um combinado, nós nos falamos todos os dias. Todos os dias. Independente do horário, independente de onde eu esteja. Então, foi um jeito também de eu continuar junto dele. Faz presente mesmo estando ausente fisicamente. Exato. Mas isso também, eu não vou dizer... Isso não é uma necessidade só dele. É uma necessidade minha, né? E muitas vezes eu vou à escola, marco reuniões e tal, e agora um pouco mais. Agora já nem tanto, mas no auge, né, do diagnóstico, sim, e tal. E eu já ouvi várias vezes de professores e da coordenação da escola que eu sou uma mãe muito mais presente do que as outras que, teoricamente, têm um trabalho normal, digamos assim. Porque muitas vezes é tempo de
qualidade. Eu vejo muito no seu Instagram, o tempinho que você tem, você tá no cinema com o Felipe, você leva ele para passear, você tá junto, você conversa. Então, quantas mães de adolescentes não têm ali todas as noites em casa, mas quando chega em casa, às vezes nem vê o filho, porque o filho tá no quarto, ela entra no quarto dela e eles não se falam. E você mantém uma conversa, você mantém uma sintonia. Eu vi a cumplicidade de vocês dois. Eu tive o prazer de ter Felipe e Adriana na minha casa alguns dias atrás. E eu vi a cumplicidade deles em tudo. O Felipe confia em Adriana de uma maneira. Então, ele fala tudo para ela. Tudo ele quer opinião, tudo ele pergunta. É a coisa mais linda de ver, porque é difícil um adolescente ter essa conexão que ele tem com você. Então, isso mostra que não é somente a presença física, a quantidade de horas que você tem presente fisicamente, é a presença emocional, é a presença afetiva, né, Adri? Exato, com certeza. Então, assim, desde pequena, eu sempre disse isso pra ele, falei, tipo assim, uma quarta-feira, eu passava pra buscá-lo e a gente ia pro shopping, pro cinema, porque na quinta eu ia sair pra voar e só voltaria na outra segunda, então, o final de semana eu não estaria. Então, eu sempre fiz com que ele entendesse que, justamente, o nosso tempo era esse tempo. E não interessava se era segunda, se era quarta, se era domingo, se era feriado, porque eu trabalho todos os dias, né, digamos assim. Não tem feriado, não tem final de semana, não tem Dia das Mães, não tem Natal, não tem, eu quero dizer assim, a possibilidade de eu não estar é grande. Muitas vezes a gente está, por exemplo, uma vantagem da minha profissão, a gente tem folga aniversário. Eu nunca trabalhei num aniversário meu. Sempre estive de folga no dia do meu aniversário. E do dele, eu peço folga. E Dia das Mães, eu estou presente. Eu nunca passei um Dia das Mães longe dele, nem longe da minha mãe também, que afinal de contas eu também sou filha. Então, assim, a gente tem que fazer acontecer. Não dá... Primeira coisa, não dá para esperar. Nada cai assim, vai melhorar, vai passar, com o tempo melhora. Sim, melhora se você agir. Sim. Né? Você precisa se estruturar, se reinventar. Eu me reinvento todos os dias. Eu vejo. E essa é uma outra característica que eu admiro muito em você. Mesmo com essa rotina muito agitada, você sempre encontra espaços para estudar. Sim. Então, eu encontro a Adriana nos congressos. Os congressos que eu vou, a Adriana também vai. Ela compra cursos, ela se empenha. E, inclusive, a Adriana, você, Adri, me inspirou para fazer o nosso novo projeto, né? Então, brevemente, eu vou fazer um curso para pais, que a gente vai fazer um lançamento. Eu acredito que é dia 12 de março. Quase certeza que é dia 12 de março. A gente vai fazer uma aula ao vivo. Inclusive, eu vou deixar um link aqui para que vocês que estão assistindo, vocês possam se inscrever para essa aula gratuita, onde a gente vai falar sobre adolescência e também vai fazer o lançamento do curso. Se você estiver assistindo esse vídeo depois, né, de março, do comecinho de março, você já sabe que existe o curso, que os cursos já foi lançado. Mas, Adri, tu me inspirou, porque eu vi tanto o quanto que a Adriana buscava. E às vezes a gente vai para o congresso juntas e ela faz assim, essa palestra não é para mim, essa palestra é só para infância. Não, essa palestra não é para mim, essa palestra é sobre tal coisa. E aí ela às vezes saía, né? Mas ela estava lá para, diante de um congresso de um dia inteiro, ela poder aproveitar uma ou duas palestras. Exato. E eu disse, quantas Adrianas não tem, né? É assim, acho que os pais de adolescentes merecem um curso inteirinho só para eles. Com certeza. E eu sei, obrigada, né, por essa parte, que quando eu descobri que o Teatim não era para mim, que eu não poderia participar, eu já falei, mas e o que vocês têm então para pais? O que a mãe pode fazer? Eu quero um curso desse para mãe. Isso lá em 23. Pois é, e durante muito tempo, eu não vou ter tempo, não tenho tempo. E agora eu pensei, não, vamos lá, vamos fazer acontecer esse curso para pais, vamos treinar, né? Vamos capacitar esses pais para que eles sejam uma Adriana na vida dos filhos dele, porque essa mulher é um sucesso. E faz diferença você ter ido para muitos congressos, conhecido muitas pessoas. O conhecimento, ele te ajuda em quê na rotina de Lipe? Olha, em tudo, em tudo. Apesar de ser nível 1, né, a gente sabe, quem convive sabe, as dificuldades são no dia a dia. Não são macro as dificuldades, são micro. Né? Então, assim, o que me ajudou a entender e respeitar mais o tempo dele,
Porque eu sou um trator, né? Eu vou passando, vamos, faz, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A Elipe, deu para perceber o tempo que a gente conviveu, ele tem uma rigidez cognitiva bem grande. Então, ele é muito rígido com horários, com a rotina dele. Exato. Apesar da gente conseguir mudar algumas coisas com a previsibilidade, é uma coisa que eu aprendi. Dar a previsibilidade, eu consigo mais dele, né? Eu consigo uma melhor flexibilização, né? Uma flexibilidade melhor em alguns aspectos. Tem outros que nem adianta. Então, assim, se eu posso dizer alguma coisa, dentre tantas outras, é assim, escolha suas lutas. Perfeito. Porque elas são diárias, constantes, e não vão parar. Né? É uma coisa que faz parte dele. Ele é desta forma e eu sou de outra forma. O mundo é de outra forma. Então, assim, respeitar dentro do possível é importante, mas dar uma forçadinha em alguns outros pontos é mais importante também, porque a gente tem que preparar para o mundo e para a vida. Isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado, porque eu falei, não, o filho é para mim, eu lutei tanto por esse filho, foram 40 anos esperando, ele é meu, e não sei. E hoje eu entendo que não. Né? Ele não é meu, ele está aqui emprestado. Perfeito. Eu acho que essa palavra, escolha suas batalhas, é muito importante. Porque o pai e a mãe, ele precisa incentivar o filho à autonomia, ele precisa incentivar o filho à flexibilidade, mas ele também tem que entender que existe ali um cérebro neurodivergente e que existe também algumas limitações. Então, vamos incentivar a flexibilidade dos nossos adolescentes, mas também vamos ser flexíveis e adaptar algumas coisas. Então, tá tudo bem se algo for feito um pouquinho diferente. Tá tudo bem se algo não for colocado dentro daquela rotina ou se precisar manter uma determinada rotina, contanto que isso não atrapalhe a vida, né, o desenvolvimento dele de uma maneira geral. Então, eu acho que você sempre faz esse exercício. Já vi você fazendo isso de, Felipe, mas e quando você estiver na vida? E quando você for sair com seus amigos? Exatamente. Aí você vai conseguir manter esse horário? Eu falei, quando você tiver sua namorada, eu uso bastante esse argumento. Então, eu acho que é uma estratégia legal. Então, e quando você tiver a sua namorada? Se você tiver um determinado horário para almoçar, um determinado horário para jantar, e você for sair com a sua namorada, e ela se atrasar, como é que vai ser? Isso. E você também não vai ficar atrasando e ela esperando, né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto principal, realmente, né? Devido o Felipe tem poucas características, né? Mas uma das mais enfáticas é a rigidez, realmente. Então, é aí que a gente trabalha mais. Mas, assim, entender que a rigidez está lá, ela existe, eles sofrem com isso. Então, não força tanto. Né? Não acha que é besteira, não acha que é birra, não acha que é picuinha, que tá de mimimi. Não é. Eu percebi algumas vezes, antes, assim, com um diagnóstico recente, que quando ele se desregulava por alguma coisa que ele tinha que fazer de um outro jeito que ele não queria, ou que ele não estava acostumado, era praticamente uma dor física. Eles sentem no corpo, é físico o negócio. Sim. Parece que tomou uma surra. Né? Parece que bateu, que caiu e machucou realmente. Só porque não fez daquele jeito. Só que esse só porque é para nós. Isso. Para eles não pode, tem que ser daquele jeito. Por isso que a gente ir treinando de pouquinho, a flexibilidade é importante para eles, muito importante. Para qualquer um, né? Porque a gente também, eu acho que a diferença do típico é que a gente se adapta mais rápido. Sim. Essa é a diferença. Eles também se adaptam, mas num tempo diferente. Tem uma frase que eu costumo dizer assim: às vezes nós temos ali filhos típicos e a gente não ensina. Autonomia, por exemplo. A gente não ensina. O dia vai acontecendo, não ensinei ele a cozinhar, não ensinei ele a lavar a própria roupa, mas um dia esse adolescente típico, ele vai precisar fazer o intercâmbio, vai precisar morar sozinho por um tempo. Ele se vira, ele aprende. Exatamente. Ele aprende na marra. Mas o adolescente neurotípico, ele não aprende na marra, ele quebra. Isso. Então, é como um elástico. Você tem um elástico e você vai esticando, 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 esticando. Se você esticar devagarzinho, você chega ali, muita coisa. Você consegue uma flexibilidade grande, mas se você pega esse elástico e você puxa de uma vez só, você tora. Então, é a mesma coisa com relação aos exercícios, à autonomia, à dinâmica de vida, ao que você quer ensinar para o adolescente. Você tem que fazer isso aos poucos. Por isso que essa fase da adolescência ela é tão importante para ensinar autonomia para a vida adulta.
Porque não dá para ele aprender na marra de uma vez só, porque ele quebra. E esse quebrar vem com desregulação, vem com crises de ansiedade, vem com crises de pânico. Sofrimento, muito sofrimento, depressão, que são as características que eu mais evito, digamos assim, porque estão lá. Né? A gente sabe que já vem desta forma. Sim. Eles são um pouco mais pessimistas. É difícil dele ver o lado bom das coisas. Ele até vê, mas se eu pontuar de forma mais enfática e tudo mais. Então, essa tendência para o menos, a gente tem que ajudar a deixar, nem que seja neutralizado. Eu tento botar no mais, Sim. né? Mas nem que seja neutralizado para não ser tão pesado. Ela faz reestruturação cognitiva perfeitamente, mesmo sem saber os nomes, sem saber as técnicas. Mas eu nem sabia que era ela isso. reestrutura, ela pega um pensamento de Lippe e ela transforma ali em algo mais funcional o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu vejo isso. Dri, e aí, se a gente fosse pensar assim, na Adriana do passado, aquela que recebeu o diagnóstico há 3 anos atrás, hoje você é uma outra mulher, com muito mais conhecimento, com muito mais segurança, com uma perspectiva diferente. Se hoje você, Adriana do presente, fosse falar com aquela Adriana do comecinho, o que você diria para ela? Eu daria um abraço muito forte, diria para ela, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Eu sempre escutei isso, inclusive lá no começo. Falei assim, não, fica tranquila, ele vai conseguir. Ele vai para a faculdade se ele quiser, ele vai ter um relacionamento se ele quiser, ele vai ter um trabalho se ele quiser. Eu entendo lá, mas o que eu faço agora para chegar lá? Né? Então, esse caminho não tinha, e eu fui desbravando esse caminho, né? Então, eu realmente daria um abraço muito forte, seguraria o meu choro para deixá-la chorar, porque a gente chora todo dia, a gente chora um pouquinho, ou com as lágrimas, ou para dentro, né? Porque o luto, ele existe, é um luto infinito. Por quê? Porque, graças a Deus, meu filho está aí. Né? Eu não perdi o meu filho. Algumas expectativas foram muito frustradas, né? Então, assim, não tenha muita expectativa para não se frustrar. Mas corre, vai, você vai conseguir, vai atrás que vai dar tudo certo. Mas eu acolheria essa Adriana dizendo, calma, vai passar, respira, chora, vai passar. E agarra ele com bastante força, dá muito beijo nele, que ele te ama e você ama ele mais que tudo. Ai, que lindo. Com certeza a Adriana do passado ficaria muito feliz em receber o seu colo hoje. Então, aproveite e fale para as mamães que estão nos ouvindo. Se tem alguma mamãe aqui que está nesse processo de descoberta do diagnóstico, tenta dar uma dica, uma orientação, um caminho que você já percorreu que pode ser mais fácil para elas. Tente não se desesperar. Né? Eu me desesperei, mas tente não se desesperar. Será que dá para não se desesperar? Não sei, acho que não. Mas, enfim, tudo tem um tempo. Você precisa passar pelo processo. Eu não diria, não tem como pular o processo. Você precisa passar por esse processo de luto. Esse luto é um luto que você se culpa por não ter percebido, ou você percebeu sempre e ninguém nunca te apoiou e não conseguiu, e você estava certo, você eu fiz, mas né, não tive o retorno. Enfim, não se culpe tanto, se possível. Se dê um tempo, respira, acredita, vai dar certo. Mas estude muito, muito, muito. Porque você é a maior especialista do seu filho. Ninguém conhece seu filho mais do que você. Então, o que um profissional fala, ok, mas se você não sabe, você não tem repertório para discutir aquilo, você vai ser levada pela correnteza, que foi o que aconteceu num primeiro momento. Eu falei, não, chega. Foi aí que eu comecei a estudar, ir atrás e te encontrei. E encontrei tantos outros profissionais maravilhosos. Então, assim, hoje eu converso com um neurologista, eu converso com o psiquiatra, eu converso com a pediatra, com a terapeuta, com a psicopedagoga, com a neuropsicopedagoga. Não vou dizer de igual para igual, obviamente não, porque elas são as profissionais. Mas eu digo, isso vai funcionar, isso não vai funcionar. Eu sei que isso aqui não vai funcionar. Ou isso aqui ele não precisa. Ele precisa disso. Você consegue me ajudar? Né? Eu entendi que no nosso dia a dia, isso é mais importante do que isso que você está treinando agora, por exemplo. Tudo é importante, sim, tudo é importante. Mas vai dar certo. Eu diria para quem recebeu o diagnóstico agora, se dê o seu tempo, né? Cuide de você, porque a gente tem que estar forte para fortalecê-los. Perfeito. Se apoderem desse lugar, mamães. Vocês precisam ser parte do tratamento deles. Vocês têm conhecimentos preciosos. Muitas vezes, nós profissionais vamos precisar muito de vocês, porque, como a Adriana disse, vocês conhecem os seus filhos melhor do que ninguém.
E os profissionais precisam ter a humildade para entender isso também. Para entender que nós precisamos dos pais para que a gente possa melhorar e fazer um atendimento mais individualizado. Quando eu montei o cronograma do curso, a primeira pessoa que eu mandei foi para a Adriana, porque não tinha pessoa melhor para me dizer se os tópicos do curso estavam legais, se precisava de mais alguma coisa, porque é ela quem vive. Né? Eu penso nas ideias, mas é ela quem vive. Ela sabe se aquilo vai ser bom ou se não vai ser bom para a vida dela. Então, tem o aval de Adriana. Tem sim. Foi uma honra poder participar desse projeto, né? E, assim, estou ansiosa porque vai ajudar muito, mas muito mesmo. Nós temos muita carência de profissionais gabaritados como você, de programas que sejam feitos para os nossos adolescentes, incluindo a família. Então, estou ansiosíssima por esse curso. E obrigada por ter vindo. Deixa eu pegar um presentinho para você. Não, eu que agradeço essa oportunidade. Estou toda me tremendo. Mas deu tudo certo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Adri, por ter compartilhado conosco um pouco da tua vida, da tua história, do teu conhecimento. Para vocês que ficaram até aqui também, obrigada. Obrigada por estar aqui conosco, pelo ouvir, pelo tempo de vocês. Sigam a Adriana, o arroba dela, Mãe Voadora. Mãe Voadora, eu sou a mãe voadora do Felipe. Eu posso deixar um recado para o Felipe? Sim, Felipe, obrigada por ter cedido sua mãe para mim. Olha, no dia da folga dela. Muito obrigada. Exato, filho. Tamo juntos. Sempre e para sempre. Tudo é por nós, tudo é por você. Eu amo muito, muito, muito você, filho. Obrigada, gente. O link do curso vai estar aqui, da aula ao vivo e do curso também. Obrigada, Adri. Eu que agradeço. Obrigada. Até o próximo episódio.